Então, vamos para o 6? Vamos para o 6. Tá. Volta e meia a gente repete alguma coisa para dar aquele reforço, mas, de momento, algumas coisas aqui já foram analisadas, já vimos, para não ficar tão repetitivo. Mas, para frente, a gente repete para aquele reforço. Por isso, caderno, anotando tudo aí, tá bom? Vamos para o 6. Vamos para o 6. Vamos para a leitura do 6. Vayomer Elohim Yehi. Eu quero chamar a atenção a questão da fonética, aquilo que se lê. Às vezes há uma diferença na fonética, naquilo que alguém lê, tá bom? E sempre lembrando a questão do beit. No antigo, o beit é B e pronto, tá bom? No hebraico falado, que o moderno é entre aspas, já expliquei, o beit cai mais para V, não é que não tem o beit. Mas aqui, respeitando aquela nossa alfabetização, onde já passamos e faz tempo, o beit é com daguejo, e ele na condição de V é sem daguejo. Então, olhando aqui, não tendo o daguejo, vai para o V. Mas, no geral, é aquilo que eu digo, você fica à vontade para a leitura, já sabe, já tem esse entendimento, já trabalhamos, já explicamos, tá? É porque às vezes eu cito alguma coisa aqui e aí é importante. Então vamos lá, continuando. No 6. Vayomer Elohim Yehir aqui é Betor, Yehir aqui é Betor, Hamaim. Essa outra aqui, Virri, que está com Muná, que depois a gente vai trabalhar, Mabdil, tá? Mabdil, Ben, Maim, Lamai, Lamai, tá? Lá na conversação eu já tratei lá, e é bom lembrar aqui, essa Maim aqui, lá é Maim, tá? Que é água, né? Aí entra essa questão do antigo e aquilo que é falado hoje, tá bom? Então a gente separa as coisas. Então vimos o 6. Como eu disse, algumas coisas já vimos, mas vamos repetir, volta e meia, mas a gente pode já ir direto, por exemplo, para Raquia. Tá? Vai esquecer que aqui começa aqui com Vayomer. Omer é a questão do verbo dizer, que lá no afirmativo, depois eu vou pegar esse Omer, quem dizer, para a gente ver esse verbo no passado, no presente e até no futuro. Entendendo que lá os afirmativos, na gramática, é mais passado, coisa que estamos analisando lá. Então, Omer é o verbo dizer. Temos uma questão do Vav conversivo aqui, né? Que ele vai converter o futuro em passado, onde esse Ode aqui, ele faz a função de um formador de futuro, tá bom? Formador de futuro. Então temos aqui o Vayomer, que a gente já explicou. Elohim, também nesse momento dispensa comentário. Laor, já vimos, tá? Essa palavra Laor, onde temos essa preposição, que, cadê? Disse, não, eu já estou olhando aqui para o 5 de novo, Laor. Vayomer Elohim, Yehri, tá? Vayomer Elohim, Yehri. Eu já estava aqui voltando para o 5. Estamos no 6. Vayomer Elohim, Yehri, tá? Yehri, Raquia, tá? Que foi onde eu parei. Continuando. Betor, Hamaim, Virri, vamos ver essa diferença aqui entre Yehri
Vihi, tá? Mabdil Ben Mai Lamai, que logo depois vem o 7. Então, parando aqui no 6, vimos a leitura, tá bom? Então, eu sei que vocês aí já estão lendo, mas reveja a nossa videoaula, veja essa questão de leitura, treine bem essa leitura, se familiarize com isto aqui, que é muito importante para Talmid Ivrit, aluno de hebraico, Talmidá Ivrit, aluna de hebraico, tá? No geral, estudante Ivrit, estudante de hebraico. Então vamos lá. Então eu disse que a gente começava aqui com Raquia, né? Vayomer Elohim, esse Yehi, que eu já vou direto por aqui, nós já vimos Yehi, haja, né? Tem uma situação, deixa eu lembrar aqui onde foi que nós vimos, estamos em aula, viu, pessoal? Lá na aula física, a gente tem mais tempo, a coisa é outra, e há um tempão atrás, eu trabalhei aqui, numa coisa assim mais formal, sem muita interação, um objetivo mais centrado. Depois eu distribuí, não é como uma aula física, mas a gente coloca aqui à vontade, sem jogar muito conteúdo e mastigar, que o importante é entendi, aprendi, do que um monte de coisa e não entendi nada. Não é por aí? É por aí. É a minha metodologia de ensino, tá? A gente utiliza dessa didática e, claro, cada Morê tem aí seu entendimento nesta questão. Vamos lá. Sim. Por que eu disse isso? Porque eu vou voltar numa situação aqui que pensou que nós vimos. Está aqui, ó. O contexto 1, lá em cima, o texto 3. Vayomer Elohim Yehi Or. E disse Deus que haja luz. E depois tem Vayehi, e houve. Tá? Quer dizer, eu tenho aqui esse Yehi, haja. Tá? Aí está aqui como que haja, né? E depois houve, né? E houve a conjunção vav e apenas Yehi, tá? Yehi, aliás, Yehi, e apenas Yehi. Então veja só, Yehi, haja, esse que haja aqui, e depois vai Yehi e houve luz, coisa que a gente explicou. Por que eu tracei isso aqui? Para lembrar, porque aqui nós temos no 6, Vayomer Elohim e Yehi, tá? Então, voltou o que haja, como nós já explicamos lá, volte a sua anotação ou aquela videoaula e veja isso aqui, para lembrar o que a gente já tratou. Agora sim, Yehi, Raquia, firmamento. Muito bem. Então vamos para o Raquia. Antes dele, né, que temos aí o Yehi, que haja o quê? Que haja expansão, que esse firmamento é expansão, tá? Vamos ver como está aqui o português. Aqui, que haja firmamento. Aqui está firmamento, tá? É aquilo que eu venho dizendo aqui. Nós temos a tradução livre, a tradução literal e a ultraliteral, que é exatamente o que estamos fazendo aqui. A literal é a palavra ali direta, e a livre, com compromisso e responsabilidade, conhecimento, você não vai fugir padrão nenhum. Por quê? Porque uma palavra, ela tem derivados. Então, palavras que derivam daquela palavra, está tudo certo. Desde que
dentro de um contexto, esse texto se encaixe de forma legal, porque o contexto manda no texto. Se o texto compreende dentro daquele contexto aquela situação, está tudo certo, ok? Então, é por aí. Mas, ou seja, o que eu quero dizer, você pode muito bem colocar em uma tradução livre assim: e disse Deus que haja expansão. Pronto. Porque este firmamento também é expansão. Tá? Ani olechote kaf inhalável.